Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. É uma alegria nós estarmos aqui novamente para mais um estudo do nosso discipulado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem presente na nossa vida hoje, né? E a lição fala: viver não é fácil. E eu creio que para todos nós, neste tempo de distanciamento, de incertezas, realmente talvez seja essa a percepção que nós temos da nossa vida atual, que viver não é fácil. Mas é interessante a gente também lembrar que eu acho que viver não é fácil em nenhum momento. Às vezes a gente se pega quando vemos, às vezes os nossos filhos ou alguma, tenho acompanhado muito a Valquíria pelas aulas online, as crianças, tia, tá tão difícil e tal, né? E a gente acaba pegando naquela situação que a gente fala, nossa, mas eles nem sabem isso, quando eu era jovem, não tinha internet, para eu fazer um trabalho, eu tinha que ir na biblioteca e tal. E a gente sempre tem essa percepção que o momento que nós estamos vivendo realmente é mais difícil do que os outros passaram no passado. Mas nós vamos hoje tentar fazer o foco em cima de outra situação, tá? Ele pede aqui para a gente, numa pergunta inicial, ele fala assim: como você lida com as situações difíceis? E eu acho que esse é o ponto central da nossa lição de hoje, né? A vida é difícil? A vida é difícil para todos, né? Independentemente de classe social, de posição, a vida é difícil para todos. Todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas particularidades na nossa vida. Mas a forma como a gente encara isso vai fazer toda a diferença da forma como as coisas vão se resolver na nossa vida ou não, tá? Nós vamos ler agora o versículo que está, né, o texto bíblico, 1 Coríntios 15, 57 e 58. E esse texto nos diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Visto isso, a primeira questão que a gente tem é o seguinte: viver nunca foi fácil, né? E a gente tem, às vezes, a sensação para nós que cada vez está se tornando mais difícil. Questões financeiras, econômicas do nosso país, questões de segurança, questões de saúde, doenças como essa que nós estamos enfrentando, que é uma coisa muito séria e está se prolongando por um tempo grande, né? Tivemos aqui no nosso país outras situações, tivemos dengue, tivemos zika, tivemos outras coisas, né? Tivemos altas do desemprego, as famílias sem poder trabalhar, sem ter a sua renda e tal. Mas nesses tempos que são desafiadores, o que a palavra de Deus nos ensina, né? Ela fala o seguinte, né? Que nós precisamos ter confiança e estarmos firmados em Deus. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós sintamos mais segurança para podermos caminhar com a nossa vida, né? A vida é fácil? Não, a vida não é fácil. Mas isso não quer dizer que ela tenha que ser sinônimo de sofrimento o tempo inteiro, né? Aquele desenho animado do Zé Colmeia, que o Catatal sempre falava: ó céus, ó vida, ó destino. Quer dizer, se a gente ficar só na lamentação, a gente vai perder as boas situações e oportunidades que a vida também nos proporciona, certo? Segundo ponto, né? O mundo é hostil, e ele sempre foi, né? Ele sempre foi. Se a gente for ver pelos relatos bíblicos, pelas histórias bíblicas, né, que nós temos hoje disponível, a gente percebe que para o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, com Cristo aqui, depois da sua morte e ressurreição, a vida nunca foi fácil para nenhum deles, né? Sempre eles foram perseguidos, sempre tiveram dificuldades, né? E isso acontece também para nós hoje em dia. E nós precisamos ter claro
que isso sempre vai acontecer. Mas também há várias oportunidades para nós estarmos atentos aos sinais, às deixas que o mundo nos dá, para que nós possamos estar levando a palavra de Cristo e falar da sua palavra, né? Hoje em dia, parece que nós estamos assim muito mais polarizados, né? Se eu não sou a favor, eu sou contra. E a gente percebe que isso tem se propagado pela internet. Se um fala alguma coisa, outro já vem e retruca. Se um apoia uma coisa, outro já vem e é do contra. Então, nós precisamos tomar cuidado também com os nossos posicionamentos, muitas vezes com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam, né? Para que nós também não tenhamos, às vezes, uma atitude agressiva na forma de abordar as pessoas, tal, e fazer com que isso acabe dificultando ainda mais o trabalho que nós temos de falar da palavra de Deus, certo? Quando a palavra, né, no texto de Coríntios fala para a gente permanecer inabalável, né, não é que nada vai nos atingir, mas nós temos a certeza que mesmo quando as coisas vierem até nós temos uma segurança em Cristo, em Deus, para que nós possamos passar por aquele momento de dificuldade, né? E isso é de suma importância para a nossa vida. Nós temos a esperança, nós temos a fé que Deus, em todos os momentos, Ele está conosco, né? E vai nos ajudar a vencer essas situações, certo? Fazendo a diferença. Como que nós podemos fazer a diferença num mundo tão difícil, num mundo tão hostil? Antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria que você visse esse vídeo que nós vamos passar agora. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands
and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Lindo este vídeo, né? A gente percebeu por ele a possibilidade que nos é aberta quando, ao invés de nós agirmos de uma forma que muitas vezes vai trazer dificuldades, vai trazer preocupações para as pessoas, a gente age de uma forma em que a gente abençoa a vida daquela pessoa. E eu tenho certeza que eles não tinham a noção de o quanto isso ia impactar na vida daquele homem e como também foi impactante na vida deles. E isso vai acontecer com a gente também. Quando a gente se colocar à disposição de Deus, né, para levar a sua palavra às outras pessoas, para estar disponíveis, né, para essas pessoas no momento em que elas precisarem, nós também vamos estar impactando elas dessa forma tão maravilhosa como nós vimos no vídeo. E a gente percebe que nós podemos fazer isso também na vida das pessoas hoje, né? Nós podemos ser bênção, às vezes com uma palavra, às vezes com uma mensagem no WhatsApp, às vezes com uma ligação, às vezes sabendo das dificuldades de uma pessoa, nós doarmos um pouco de comida, nós doarmos uma roupa, né? E nós não precisamos muitas vezes pensar assim, puxa, se a gente tivesse naquele tempo. Não, são situações que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? Nós não precisamos esperar que a situação esteja confortável para a gente agir. Nós precisamos ter isso claro, elas não vão estar nunca favoráveis, nós vamos estar sempre tendo que lutar com as dificuldades, né? Uma vez eu vi uma expressão que falava que quando eles iam construir os navios, né, naquela época que se construía navio de madeira, eles cortavam as árvores para fazer o casco, tudo, mas o mastro, né, que ia segurar ali as velas, né, principalmente a vela principal, né, eles iam lá para cima dos morros para pegar aquelas árvores. Por quê? Porque aquelas árvores, desde pequenas, né, elas conseguiram ali se manter firmes, mesmo com as ventanias, tudo. Então elas tinham uma capacidade de flexibilidade muito maior. E isso era fundamental para que a vela, né, o mastro, então não se quebrasse. Isso quer dizer o que para nós? Que nós precisamos aprender a viver nas situações de ventania como nós estamos vivendo hoje, né? Nós nunca vamos ter só aquele ventinho calmo. Muitas vezes na vida da nossa igreja, nós vamos passar por ventanias, por tempestades, e nós precisamos estar ali firmes, né? Como essas árvores que aguentam sem quebrar toda essa intempérie da vida, certo? Nós vamos ver mais um filme que vai estar fechando o nosso estudo, então, né? Falando da situação do mundo e de como Deus espera que nós estejamos agindo. O cuidado de Deus para conosco é incomparável. No entanto, nem sempre os nossos corações são agradecidos à altura do que recebemos. Nossas mentes e perspectivas são tão pequenas que nos esquecemos de avaliar a verdadeira condição da vida em nosso planeta. O pecado tornou a condição humana tão degradante que a maioria de nós vive em situações inacreditáveis. Você já parou para pensar se a população do mundo inteiro pudesse ser reduzida para uma vila de 100 pessoas? Mantendo as proporções de todos os povos existentes no mundo, esta vila seria assim composta: 57 asiáticos, 21 europeus, 14 americanos da América do Norte, do Sul e da América Central, e 8 africanos. 52 seriam mulheres e 48 seriam homens. 30 seriam brancos e 70 seriam não brancos. 30 seriam cristãos e 70 seriam não cristãos.
6 pessoas possuiriam 59% da riqueza da vila, e todas elas seriam norte-americanas. 80 viveriam em casas sem condições higiênicas. 70 seriam analfabetos. 50 seriam mal alimentados. 1 estaria a ponto de morrer. 1 estaria a ponto de nascer. 1 possuiria um computador. 1 teria título superior. Sim, só 1. Já imaginou? Se você acordou hoje com mais saúde do que doença, você tem mais sorte que milhões de pessoas que não chegarão a ver nem mesmo a próxima semana. Considerando-se o mundo por esta perspectiva, está clara a necessidade de aceitar-se, compreender-se, tratar-se de forma humana, educada, respeitosa. Considere também isso. Se você nunca passou pelos perigos de uma batalha, pela solidão da prisão, pela agonia da tortura, pelo desespero da fome, você é mais feliz que 500 milhões de habitantes deste mundo. Se você puder ir à igreja sem ter medo de ser ameaçado, preso, torturado ou morto, você tem mais sorte que 3 bilhões de pessoas do mundo. Se você tem comida na geladeira, tem roupas, tem um teto sobre a cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos habitantes deste planeta. Se você tem algum dinheiro no banco, ou na carteira, ou uns trocados no bolso, você se encontra entre os 8% das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Se os seus pais ainda estão vivos e casados, você é uma pessoa verdadeiramente rara. Se você pode ler ou ouvir esta mensagem, acabou de receber mais uma bênção. Você não se encontra entre os 2 bilhões de pessoas que não aprenderam a ler. Diante de todo este quadro degradante da humanidade, Deus chama um povo para ser diferente. Enquanto todos se matam, roubam, prostituem-se, um grupo se mantém na presença do Deus vivo. O que me incomoda é exatamente a apatia em que vivemos. Pensamos que somos o povo mais feliz do mundo. Sempre nos reportamos a Deus como se Ele estivesse em dívida para conosco. Somos chamados para servir aqueles que estão nas regiões das trevas. Olhe a situação em que o mundo se encontra. Qual o seu papel nessa realidade? Amém, irmãos. Nós vamos terminar com uma oração, pedindo para que Deus possa estar impactando as nossas vidas. Depois do que nós vimos neste vídeo, que nós possamos, né, mesmo sabendo que a vida não é fácil, que nós possamos ter a certeza que aquilo que nós temos recebido de Deus pode impactar e transformar a vida de muitas pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esses momentos, ó Pai, de estudo. Te agradecemos principalmente, Senhor, porque nesses momentos de dificuldades nós temos a certeza que o Senhor está conosco, ó Pai. Que nós possamos continuar levando a Tua palavra, ó Pai, que nós possamos continuar levando libertação aos que estão ainda cativos, Senhor, neste mundo, nesses tempos de dificuldades, ó Pai, sabendo, ó Pai, que em Ti eles têm a oportunidade, Senhor, de transformar as suas vidas. Muitas vezes eles vão continuar, ó Pai, muitas vezes nós também vamos continuar passando por dificuldades, por momentos difíceis, ó Pai, mas vamos ter sempre, ó Pai, o conforto, a esperança que o Senhor está conosco e dias melhores virão. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, que nesses tempos de distanciamento, nesses tempos, ó Pai, onde tem sido mais difícil, ó Pai, nós estarmos juntos,
que nós possamos continuar levando a Tua palavra através dos meios digitais. Abençoe-nos, Senhor, para que nós possamos nos manter firmes e que nós possamos nos manter inabaláveis, ó Pai, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem cuidado da Tua igreja e que no momento certo nós voltaremos, nós estaremos novamente juntos, ó Pai, para Te adorar e Te louvar. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Sê conosco, nos abençoe e nos guarde, é o que nós Te pedimos em nome de Seu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Faço um convite para que vocês estejam acompanhando as programações da nossa igreja. Sábado, às 18 horas, o nosso culto infantil pelo Facebook. Domingo, de manhã, às 10 horas, a nossa escola dominical. E às 18 horas, o nosso culto. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima vez. Tchau.